Antes da divisão das nações, o mundo inteiro falava uma única língua. Mas um homem ousou enfrentar o próprio Criador. Ele prometeu ao povo proteção contra Deus, poder sem limites e uma torre que tocaria o céu. Só que o que veio depois foi o caos, a confusão e o nascimento das línguas que nos separam até hoje. Quem era Nimrod? O que realmente aconteceu em Babel? E o que Flávio Josefo revela sobre esse momento decisivo da humanidade? Fique até o fim. Você vai descobrir uma versão dessa história que poucos conhecem. E nenhuma Bíblia moderna explica em tantos detalhes. Se você quer mergulhar na raiz da humanidade e desvendar como Deus agiu além da Bíblia, inscreva-se agora para não perder nenhum capítulo dessa saga extraordinária. Capítulos 4 e 5. A Torre de Babel e a Dispersão das Nações. Visão 2. O livro de Flávio Josefo. História dos Hebreus. O mundo após o dilúvio. A terra ainda carregava as marcas do dilúvio. Os rios haviam redesenhado os vales. As montanhas guardavam o silêncio das águas que as cobriram. E o medo do castigo divino ainda vivia na memória dos descendentes de Noé. Flávio Josefo narra que os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, nascidos 100 anos antes do dilúvio, foram os primeiros a abandonar as montanhas e descer as planícies. A terra que escolheram chamou-se Sinar, uma vasta planície fértil que mais tarde se tornaria o berço da Babilônia. Deus havia ordenado que os homens se espalhassem e povoassem a terra, fundando colônias e cultivando novas regiões. Mas os homens, ainda temerosos e desconfiados, resistiram à ordem divina. Preferiram permanecer juntos, como se a separação significasse vulnerabilidade. Ou pior, um novo castigo. Josefo escreve que, por causa dessa desobediência teimosa, Deus permitiria que eles colhessem os frutos amargos de sua própria rebeldia. A ascensão de Nimrod. Entre os descendentes de Noé surgiu Nimrod, neto de Cã, homem de extraordinária força e carisma. Josefo o descreve como valente e corajoso, mas também ambicioso e tirânico. Nimrod via na prosperidade humana uma oportunidade, não para servir a Deus, mas para dominar os homens. Ele dizia: a fortuna não vem do céu, mas da coragem humana. Foi o primeiro a instituir um reino de poder humano, baseando sua autoridade na força e na vaidade. Flávio Josefo o chama de fundador da tirania. Ele convenceu o povo de que deveriam abandonar a adoração ao Criador e confiar apenas em sua própria força. Prometeu-lhes segurança contra qualquer novo dilúvio e, para provar sua autoridade, propôs uma obra jamais vista, uma torre que tocaria o céu, a construção da Torre de Babel. Movidos pelo orgulho e pela promessa de imortalidade, os povos de Sinar uniram-se em uma empreitada colossal. Josefo descreve o cenário: multidões em marcha, operários trabalhando dia e noite, a terra tremendo sob o peso da obra. A torre, diz ele, crescia com incrível rapidez. Era construída com tijolos cozidos e betume como cimento, para que nem o fogo, nem as águas pudessem destruí-la. A ambição humana parecia sem limites. O povo acreditava que, ao alcançar o céu, escaparia do domínio divino. Nimrod afirmava que, se Deus tentasse puni-los novamente, a torre seria seu refúgio e sua fortaleza contra o Altíssimo. Josefo observa com ironia: eles julgavam vergonhoso ceder a Deus, como se sua força fosse maior que a do Criador. O espírito de orgulho havia substituído o temor, e aquilo que começou como um símbolo de união se transformou em um monumento de rebelião, a ira divina e a confusão das línguas. Deus contemplou a loucura dos homens e decidiu agir, não com destruição, como no dilúvio, mas com divisão. Josefo destaca a misericórdia divina. Deus não os exterminou, mas confundiu suas línguas. Em um instante, o canteiro de obras mergulhou no caos. Pedreiros pediam tijolos e recebiam água. Comandantes gritavam ordens que ninguém mais entendia. As palavras se fragmentaram em dezenas de idiomas, e a unidade humana se desfez em confusão. Foi assim, diz Josefo, que o lugar recebeu o nome de Babel, que em hebraico significa confusão. A torre parou, o orgulho desmoronou, e o sonho de Nimrod de desafiar o céu terminou em ruínas, não pelas mãos dos homens, mas pelo simples poder da palavra divina.
A dispersão dos povos. Com as línguas divididas, os homens não conseguiam mais conviver. A comunicação havia se quebrado e a cooperação tornou-se impossível. Foi então que Deus, pela sua providência, espalhou as nações por toda a terra. Joséfo segue narrando que cada grupo partiu conforme entendia, buscando regiões diferentes, montes, vales, ilhas e terras distantes. Alguns formaram cidades e reinos, outros navegaram até ilhas desconhecidas. Assim começou a diversidade das nações, resultado direto do orgulho humano. Alguns povos conservaram os nomes antigos, herdados de seus patriarcas. Outros os mudaram, e muitos, com o tempo, foram renomeados pelos gregos, que dominaram aquelas regiões séculos mais tarde. Flávio Joséfo observa que esses novos nomes fizeram com que muitos esquecessem suas origens, mas a genealogia dos hebreus preservou o registro verdadeiro. Para ele, o mapa das nações é o testemunho da mão de Deus sobre a história humana. Nenhum império se ergue, nenhum povo se forma, sem que o Criador o permita. A herança de Babel. Joséfo não trata Babel apenas como um evento histórico, mas como uma lição moral e espiritual. A torre não era apenas um edifício de tijolos, era um monumento à soberba humana. Ela simbolizava o momento em que a humanidade tentou substituir Deus pelo próprio poder. Nimrod ensinou aos homens a desprezar a Deus e a confiar apenas em si mesmos, escreve Joséfo. E é por isso que a punição foi tão precisa. Deus tocou naquilo que tornava a humanidade forte, a linguagem. Quando a palavra se fragmenta, a unidade se perde. Sem comunicação, não há império, não há progresso, não há orgulho que resista. Babel, portanto, é o símbolo eterno da limitação humana. Por mais que o homem construa, planeje ou domine, basta um sopro divino, uma confusão de palavras, para que tudo desmorone. O significado espiritual segundo Joséfo. Flávio Joséfo, com sua visão de historiador e teólogo, vê na confusão das línguas um ato de justiça e misericórdia. Justiça porque puniu o orgulho, misericórdia porque impediu que o pecado coletivo se tornasse total. A dispersão das nações foi, portanto, o início de uma nova ordem, a preparação do mundo para o surgimento de povos, culturas e, no tempo certo, o povo de Israel. Joséfo sugere que a mão de Deus nunca abandonou a humanidade. Mesmo quando o homem se perde na própria arrogância, a providência divina guia os destinos, fazendo do caos um caminho para a redenção. Encerramento reflexivo, chamada final. E assim, de uma torre inacabada nasceu o mundo que conhecemos. As línguas se multiplicaram, os povos se dispersaram, e a história humana seguiu o curso traçado por Deus. Nimrod quis alcançar o céu, mas o céu desceu e confundiu seus planos. Desde então, Babel permanece como um lembrete silencioso. Toda vez que o homem tenta erguer seu próprio trono acima de Deus, o resultado é sempre o mesmo: confusão, divisão e queda. Se você chegou até aqui, parabéns. Agora você conhece a visão de Flávio Joséfo, um olhar histórico e espiritual sobre a Torre de Babel que poucos já ouviram. Inscreva-se no canal, porque nos próximos episódios vamos seguir a jornada dos descendentes de Noé e descobrir como o mundo antigo foi moldado pela mão de Deus.